Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sais, e com minha querida e amada Cora Ronay. Corinha, e aí, me conta como é que foi sua semana, como é que estão as coisas, quero saber das novidades. Belinha, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Isso é para os outros, porque com você estou conversando à noite, portanto, nós temos que ser fiéis à nossa realidade do momento. Cara, a questão é que eu tenho ido dormir muito mais tarde do que de hábito, porque eu estou contentíssima com as Olimpíadas. Ah, eu também, Corinha. Então, eu me pego assistindo competição de surf, de skate, de handball, assim, coisas que se você me perguntasse em sã consciência, em circunstâncias normais, se eu jamais pararia para assistir, a resposta seria não, mas assim, um não enorme. Em época de Olimpíada, lá fico eu, e o pior é que eu instantaneamente viro especialista naquele assunto. Então, eu já sei o que faz pontuação em skate, o que faz pontuação em surf, fico indignada porque roubaram o Gabriel Medina. A gente fica revoltada, né? Não, cara, impressionante. Nunca vi o esporte na vida e, de repente, a gente se toma, né? Mas eu te digo o seguinte, é que eu estou adorando as Olimpíadas porque está sendo uma distração enorme nesse momento, sabe? Quer dizer, a gente vem dessa toada de Bolsonaro, de pandemia, um governo caótico, só canalha no poder, um congresso podre, tudo errado, né, em volta da gente, uma pandemia que não acaba, vacina que não chega, enfim, tudo isso. E, de repente, você tem um momento em que a televisão só fala de esporte. Todo mundo só quer saber de esporte. E são coisas lindas acontecendo, são competições, são momentos de pessoas absolutamente excepcionais e há uma alegria no ar com a Olimpíada sempre, né? Eu acho que é um sopro de esperança, né? Um sopro de normalidade dentro desse contexto todo que a gente vem vivendo há tanto tempo, né, Cora? Normalidade, eu nem diria, porque essa Olimpíada está sendo a coisa mais anormal do mundo, né? Com aquelas plateias vazias e tal, mas a lembrança de que a vida não é só ficar trancada em casa, não é só sofrer. Quer dizer que há uma coisa para além desse tédio e dessa epidemia que não acaba nunca, e desse governo horroroso, enfim. A gente está debaixo de muita coisa negativa, uma carga de acontecimentos pesada demais para todos nós aqui no Brasil, porque a gente junta as duas coisas, né? A gente junta o governo, a gente junta a pandemia. O resto do mundo viveu os problemas da pandemia, mas nem todos os países tiveram que passar por um duplo perrengue como o nosso, né? Uhum. Ô, Então, de Cora, repente, a tua atenção ir para outra coisa é ótimo, é muito bem-vindo, né? não, com certeza. E Cora, eu pensei exatamente nisso, sabe? Você começou o programa dizendo que você estava indo dormir mais tarde. Eu adoro Olimpíadas, eu sempre gosto de assistir o maior número de competições, eu choro com as derrotas, eu choro com as conquistas, enfim, eu me emociono a cada dia, mas quando as Olimpíadas são realizadas em países que são ao contrário da gente, em fuso, eu tenho uma certa dificuldade de ficar acordada. Então eu acabo vendo as reprises, ou então no final de semana eu acabo ficando acordada até um pouquinho mais tarde. Então, assim, eu fico com o coração na mão que eu consigo ver pouca coisa ao vivo no caso do Japão, né? No caso das Olimpíadas sendo realizadas no Japão. Agora, eu pensei muito em você esses dias, porque eu falei, gente, a Cora deve estar se fartando, porque ela já não dorme mesmo, ela só vai dormir 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, então ela deve estar vendo todas as competições. E é o que você falou, é uma delícia você ver. Quando eu disse para você que é um sopro de esperança e até de normalidade, claro que as Olimpíadas não estão normais, não tem público, né?
os atletas ali antes de competir, todos eles de máscara. A questão do público é muito significativa, né? Porque a gente está acostumado a ver a Olimpíada com todo mundo torcendo. Eu mesma já estive nas Olimpíadas de Pequim, eu já estive nas arquibancadas, então eu sei o calor que a gente sente. Então é muito esquisito, realmente isso não é normal. Mas quando eu digo um sopro de normalidade, é uma coisa assim, gente, as Olimpíadas, né, por mais que tenha tido muita polêmica em torno dessa realização, as Olimpíadas estão acontecendo. Então a gente está chegando mais perto de uma normalidade, de um torneio olímpico estar acontecendo. Daqui a pouco eventos maiores estão acontecendo também, e a gente torce muito para que a gente não tenha aí uma variante dominando o mundo e todo mundo enclausurado novamente, para que a gente possa voltar aos poucos a fazer certas coisas. Na cerimônia de abertura, eu assisti grande parte dela. Eu fiquei muito emocionada, por mais que não tivesse público, por mais que as delegações estivessem reduzidas, mas só de você ver aquilo sendo realizado, só de você ver aquele balé lindo, aquele show lindo, sabe, aquelas pessoas todas ali, e comemorando, digamos assim, num momento muito difícil, mas comemorando o esporte, a realização do esporte, que é um dos alimentos da nossa alma. O esporte, ele alimenta a nossa alma, ele deixa a gente feliz, ele é bom para a saúde, né? A gente está vivendo uma crise de saúde e o esporte vem aí para melhorar a nossa saúde. Então ele vem de encontro a tudo que está acontecendo. Eu acho que essa é a grande característica, a grande marca dessa Olimpíada esse ano, né, Cora? É uma Olimpíada benfazeja, uma Olimpíada que cura. Exatamente, é isso. É uma Olimpíada que cura. Você sabe que eu assisti, porque eu acho que foi no final de semana, ao vivo eu consegui assistir o skate masculino. Não, o masculino não vi. Eu acordei para o skate com a Raíssa e quase morri. Pois é, a Raíssa eu vi gravado, né? Eu vi algumas partes, adorei. A Raíssa nossa, é uma querida, né? Quanto carisma, quanto talento, que menina linda, né? Em todos os sentidos, assim. E que legal que foi. E o masculino, eu vi a disputa dele, né? Eu vi a competição, sei lá, acho que foi de sexta para sábado ou sábado para domingo. E eu tinha acabado de assistir um filme, e aí tirei o filme. Sabe quando você tira o filme e aí vem para a imagem da televisão? Uhum. Aí veio a imagem, tava começando o skate. Aí eu falei, vou dar uma olhadinha. Cora, eu dei uma olhadinha e não parei de olhar nunca mais, porque aquilo deixa a Pois gente num é. estado de nervos, deixa a gente num... Eu comecei a ficar nervosa, comecei a torcer, eu tava vibrando. 1h da manhã eu tava na sala, vibrando com a medalha de prata dele, me emocionando. Aí eu choro em qualquer esporte, Corinha, seja no skate, no surf, no vôlei, no badminton. Eu choro, eu gosto de ver o atleta comemorando, eu gosto de ver aquela medalha no peito, sabe? E aí eu falei, gente, pronto, já virei uma viciada no skate olímpico agora. Você sabe que é uma coisa curiosa, que, no fundo, tudo isso, se a gente for analisar bem, de novo, é aquela coisa que eu sempre falo, que o ser humano é o único animal que conta histórias. O que nos prende, na verdade, é a história, porque a gente quer saber como vai acabar. Uhum. A gente não sabe nada daquele esporte, quer dizer, a gente fica vendo o skate. Para mim, ver o skate não quer dizer nada, quer dizer, você só fica olhando para ver. Aliás, o esporte em que cai gente, né? Oh, meu Deus. E sabe que eu fiquei, só fazendo um parênteses aqui, Corinha, eu fiquei impressionada porque tem um monte de atleta no skate que não usa capacete. É incrível, não? Os maiores de idade, o capacete é obrigatório para as pessoas abaixo de 16 anos. Tá vendo? Olha como é que você tá entendida. Crianças têm que usar capacete, adultos não precisam. Entendi. Mas eu nunca vi um esporte para cair tanta gente. Mas aí você começa a assistir aquilo, não é tanto aquilo que você quer saber. O que você quer saber, no fundo, é quem vai ganhar. E quem vai ganhar, no fundo, é a história, como é que acabou a história, né? Como é que essa história foi contada? A competição, tudo é uma história, né, para a mente humana. Uhum. Então, eu fico lá assistindo, e, de fato, quer dizer, o problema, eu vou dormir muito tarde, mas o que eu já percebi é que o problema de você ficar assistindo Olimpíada de madrugada é que você fica muito pilhada. Quando eu digo você, estou falando eu, pessoalmente, E eu também. mas é horrível, porque eu, quando vou para a cama, eu vou bem tarde para a cama, eu fico lendo,
E a ideia de ler já é entrar no meu ritmo normal de sono e tal, exceto quando eu viro à noite lendo alguma coisa. Mas, normalmente, eu sou bem disciplinada, leio o que eu tenho que ler e pronto, acabou. E, digamos, baixo a minha bola espiritual antes de dormir. Agora, com o negócio da Olimpíada, está sendo dificílimo dormir, porque eu fico acordada até muito tarde, e como eu fico vendo a Olimpíada, eu não entro mais naquele modo de desaceleração, mas, pelo contrário, eu acelero emocionalmente. Sim. Então, eu estou começando a pensar seriamente em parar com isso e voltar ao meu esquema normal de vida, porque não é possível, eu não tenho nervos para isso. Olha, sabe uma coisa que eu tô curtindo muito também, Corinha? Nas Olimpíadas do Rio, em 2016, o Theo tinha 6 meses. Então, ele não tem recordação, né? Ele tem até os bonequinhos dos mascotes, né? O Tom e o Vinícius. Ele sabe que ele tinha 6 meses nas Olimpíadas. Ele sabe que eu e o pai dele fomos assistir a uma competição que não foi nem do Brasil, porque já não tinha mais ingresso para nada. Eu peguei uma competição daquela que não interessa a nenhum brasileiro. E lá fui eu com o Paulão para a gente assistir, foi ótimo. Então, assim, ele sabe que nós gostamos muito de Olimpíadas e tal. E como a gente começou a falar com ele agora, de Tóquio, ele está super interessado. Ele já foi ver quem eram os mascotes, o que significava e tal. E aí eu resolvi colocar para ele, porque a gente também não viu ao vivo, porque foi super tarde, eu resolvi colocar para ele a cerimônia de premiação, porque ele estava meio em dúvida do que era pódio, de como é que recebia as medalhas. E aí eu coloquei a cerimônia de premiação do surf com o Ítalo Ferreira, né? Que ganhou ouro. Ah, que coisa linda, né? Pois é, e aí aquela cerimônia na praia, né? Ali, e aí eles recebendo a medalha, e ele ia me fazendo perguntas e tudo. Você sabe que ele gostou tanto, e aí eu chorei, claro, porque eu sempre choro. Aí ele, mamãe, você tá emocionada? Eu falei, filho, eu tô muito emocionado, porque é muito legal. Aí eu expliquei para ele, eu falei, filho, numa Olimpíada estão os melhores, né? Então você chegar na Olimpíada já um caminho árduo, né, que você tem. Então, quando você chega lá, já é uma vitória. E você ganhar a medalha de ouro é uma vitória maior ainda, né? E aí eu achei muito bonitinho, que ele ficou super interessado, e depois que a gente fechou o computador, que ele viu tudo, ele desenhou o pódio, desenhou os 3 atletas, Ah, desenhou a bandeira do Japão, do Brasil e da Austrália, e aí me mostrou. Eu falei, o que é isso, filho? Aí ele falou assim, eu acabei de desenhar o que a gente viu. Aqui está a bandeira, aqui estão as bandeiras, aqui estão os atletas e tal, não sei o quê. Então, assim, você vê como é que é significativo também para as crianças, né? E como é que, desde essa idade, é muito legal a gente também introduzir o esporte na vida da criança, seja através do esporte mesmo que a criança vai fazer, e seja através de um torneio desse tão bonito, né? Que traz coisas tão boas. Mas, ao mesmo tempo, né, Corinha, eu achei muito significativo o que aconteceu com a Simone Biles, né? Você, inclusive, fala pois é. dela na sua coluna dessa semana, que você adiantou para mim, e você fala o quão importante foi esse não que a Simone disse a essa cobrança absurda que os atletas, né, a que os atletas olímpicos são submetidos. Enfim, ela lembrou ali que todos são seres humanos antes, que precisam zelar pela saúde mental. É muito raro a gente ouvir durante as Olimpíadas um atleta falando sobre saúde mental. A gente sabe que é importantíssimo, mas desse jeito. E ela foi muito bem recebida, né, por todos no Mas mundo. só ela podia ter feito isso. Porque qualquer atleta que não fosse ela, as pessoas iam dizer amarelou, deu para trás, não teve coragem de encarar os vencedores e tal. Mas ela é tão inquestionavelmente a maior do mundo, ela é tão inquestionavelmente a estrela dessas Olimpíadas, que ela pode literalmente fazer o que quiser. Então, quando ela deu entrevista depois, ela disse que ela lamentava que isso tivesse acontecido nesse palco, mas eu acho que, pelo contrário, eu acho que foi uma grande sorte que tenha acontecido nesse palco e não no Mundial de Ginástica, por exemplo, porque o Mundial de Ginástica tem, forçosamente, uma plateia reduzida em relação às Olimpíadas. E o mundo todo não está olhando para o Mundial de Ginástica, né? E todo mundo está olhando para as Olimpíadas, e, sobretudo, para Simone Biles. Exato. Então, eu acho que aquele mito do atleta super-herói talvez comece a mudar. É claro que todo atleta é um super-herói. Ninguém chega a uma Olimpíada sem superar limites extremos, sem ser uma pessoa de uma fibra completamente diferente
de uma pessoa comum. Não tem dúvida, quer dizer, você vê o que esses caras treinam, você vê o que eles fazem, e você diz assim, não, essa pessoa é um ser humano absolutamente diferenciado, não tem dúvida. Mas ainda assim é um ser humano. E o que a Simone Biles fez foi chamar a atenção de todos nós para isso. Não para o lado super-herói, mas para o lado humano. Sim. Porque você vê que a gente teve aquela atleta do skate, a Pamela, você chegou a ver a foto do tornozelo dela? Não, não vi. Eu não acompanhei. A Pamela, eu sei que ela foi desclassificada, mas eu não acompanhei a Não, disputa dela. ela postou uma foto no Instagram, uma torção no tornozelo, um tornozelo enorme de inchado, roxo. Quer dizer, então, atletas passam por esse tipo de coisa que a gente não está nem vendo, a gente não está sabendo. Você está olhando o cara ali e você diz assim, poxa, foi mal. Mas, gente, claro, né? Mas com aquele pé eu não me levantava da cama. Não, é verdade. A gente tende a achar, né, que é um... Esse grito de alerta da Simone Biles, que na verdade não foi um grito, foi uma atitude muito muito enfática, muito emblemática, né? Ela vestiu aquele casaco e pronto, no que ela veste o casaco é assim, deu, estou fora. E muito corajoso dela também, né? Mas muito, excessivamente muito, porque inclusive ela não tinha nenhuma ferida que se pudesse ver, ela não tinha nenhuma contusão, mas ela tinha uma contusão interna, né? Na alma. E a Exatamente. gente tem que se lembrar que há contusões na alma, que seres humanos têm almas, que dói. E que tem um Claro. momento que você tem que dizer não, mesmo você estando lá no alto do mundo, né? Sim, a gente tende também a achar que tudo é glamour, né, na vida de um atleta, porque você vê ali os caras competindo e chegando, né, são atletas de alta performance, são os melhores do mundo que estão ali, e aí você acha que é só glamour, e na verdade não é só glamour, é o que você falou, né, os caras se machucam pra caramba, aí o cara vai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer cirurgia. Outro dia eu tava vendo também um atleta, agora eu não me lembro exatamente que atleta era, mas que tinha passado por uma cirurgia no joelho, e aí conseguiu, né, deu tempo de ir para as Olimpíadas. Mas você imagina na cabeça de um atleta que acabou de passar por uma cirurgia no joelho, o que são os minutos e os segundos antes da apresentação? Tudo isso passa pela minha cabeça, né? Eu falo, gente, o que essa pessoa deve estar sentindo? Porque eu, sinceramente, assim, eu não nasci para ser atleta olímpica, nem atleta, nem qualquer atleta, porque acho que qualquer prova me deixaria muito nervosa, e tem essa coisa mesmo da saúde emocional, do preparo emocional, de você ter ali uma certa frieza, né, para concorrer ali, para olhar para seus concorrentes, ver exatamente onde é que você está pisando. Enfim, é muito trabalhoso, é muito difícil a vida de um atleta de ponta. E a gente às vezes tende a achar que é glamour. Ah, é glamour. Não, aquela medalha de ouro não está à toa naquele pescoço, né? E é isso, assim, ela resolveu fazer, e resolveu fazer, eu também acho, eu concordo com você, ela resolveu fazer no melhor momento. Você vê que ela falou uma outra coisa muito importante. Ela disse: a gente deveria estar se divertindo. E não era isso que estava acontecendo. E aí você vê a Raíssa. E quando você vê a apresentação da Raíssa, o que você vê é uma menina se divertindo muito. Dançando, né? Ela e a atleta das Filipinas, cujo nome eu esqueci, é um nome bem complicadinho, mas aquela menina estava caindo o tempo todo, não fez ponto, mas, cara, o que aquela menina estava contente de ter chegado à Olimpíada, né? Só aquilo ali já era uma alegria para ela. E a Raíssa também, quer dizer, então, o espírito tem que ter esse, sabe? Não pode faltar esse espírito da alegria ou espírito da diversão. É isso aí. Que é, na verdade, é o esporte, né? A gente define o Claro. esporte como diversão, como festa, né? Exatamente, não pode ser o enterro das nossas esperanças, sei lá, Não, o enterro das nossas quimeras. não mesmo, Corinha.
Mas olha, vamos continuar assistindo essas Olimpíadas, porque o Brasil tem chances aí de mais medalhas. Você continua aí varando a madrugada e eu continuo nas minhas reprises e, quem sabe, um final de semana ou outro, vendo uma coisa ao vivo. Já sei que eu posso te mandar uma mensagem para comentar jogos e competições às 3 da manhã. Sim, com toda certeza. Tá bom. Olha, Corinha, a gente está chegando ao fim do nosso programa, temos ainda as nossas dicas, e eu sei que você também falou na sua coluna dessa semana, no segundo caderno do jornal O Globo, sobre uma série da Netflix que você adorou, enfim, está encantada com algumas coisas e outras coisas nem tanto, mas que você queria falar. Então conta aí. É uma série que eu peguei totalmente por acaso, porque eu estou assistindo uma série, quer dizer, antes das Olimpíadas, né? Porque depois das Olimpíadas mudou tudo, conforme a gente sabe, não é toda essa coisa na tela e tal. Mas eu vim assistindo uma série coreana, e aí aquela coisa de você entrar no Netflix e ele te mostrar alguma coisa. E ele começou a me mostrar uma série de época. É aquele trailerzinho que eles passam, né? Aham. Eu me interessei. É uma série espanhola chamada Cozinheira de Castamar. É um dos mais vistos da Netflix nesse momento. Está bombando. E é uma série em 12 episódios compridinhos, praticamente um filme. É uma história que se passa no século XVIII e pelos produtores da Casa de Papel. E é uma série super bonita com produção, os figurinos caprichadíssimos, atores muito bons. Agora, tem algumas coisas que me irritam nela, sabe? Uma é uma questão de lógica, porque tem muitas subtramas e às vezes essas subtramas não acontece nada, sabe? Você acha que aquilo vai virar uma grande coisa Uhum. e não acontece nada. Depois, umas certas faltas de lógica interna dentro do roteiro. E o que eu acho irritante em todas as séries de época hoje em dia são os anacronismos identitários. Não tinha mulher feminista na Espanha do século XVIII, sabe? Não existiria um duque com um irmão negro, por mais que esse irmão negro tivesse se incorporado à família e tal, mas são certas coisas assim que você diz, não, gente, não tenta mudar a essência do passado, porque não vai adiantar. E, ao mesmo tempo, a mulher mais livre, mais engraçada da série, ela acaba tendo o seu castigo como em qualquer série absolutamente tradicional, clássica e tal. Mas, de qualquer maneira, é um ótimo entretenimento. A gente assiste com maior interesse. Essas coisas que eu me irrito é porque eu tenho mania de assistir com cabeça de quem escreve, então procurando todos os furos e coisas assim, né? Eu não relaxo enquanto eu assisto alguma coisa, eu fico analisando aquele roteiro. Mas se você assistir com uma pipoca e sem querer uma perfeição que não pode ser alcançada ali, você se diverte muito. Ela é uma mistura de Downton Abbey com Cinderela, com Farinelli, com Ligações Perigosas. Enfim, você pega um monte de coisas, mistura tudo, salpica e é isso, essa série que E às vezes você pega. tem isso mesmo, né, Corinha? Você tem um produto que tá te divertindo e tá te entretendo, às vezes você precisa ignorar algumas coisas que acontecem e que você, claro, como colunista e jornalista que escreve uma vez por semana sobre qualquer coisa, você fica ligada, né? Você tá ali, esse roteiro, o cara não desenvolveu essa história, acabou morrendo na praia. Esse ator, essa atriz. Mas quando as coisas não são tão gritantes, a gente consegue pegar uma pipoca e sentar no sofá e se divertir, Não, né? a série é um ótimo entretenimento. Pois é. Às vezes a gente tem que ficar mais ligado no entretenimento, principalmente num momento como esse. Eu acho que a gente tem que estar ligado no entretenimento, porque tudo que a gente está precisando é disso, né, Corinha? De É, entretenimento. esse aspecto ela é maravilhosa. É. Eu vou conferir. Eu nem tinha visto, nem apareceu para mim na Netflix, não. Nos destaques ali. Você falou que é uma das mais assistidas, É né? uma das mais assistidas hoje no Netflix. Então, eu vou conferir. Depois a gente
a gente troca uma ideia sobre isso. A Cozinheira de Castamar. A Cozinheira de Castamar, tá bom, muito bem. Fica a dica de Corinha. E olha, eu tenho uma dica de um filme que eu assisti essa semana para falar na minha coluna de cinema. Aliás, quem não ouviu o podcast passado, vou falar de novo, porque tá fresco, vou fazer autopromoção. Vou ficar fazendo autopromoção um mês, mais ou menos, Corinha. Pode fazer, verdade. Então tá bom. Então, para quem não ouviu o podcast passado, tem que ouvir, tá, gente? Mas eu tô com uma coluna, estreiei uma coluna na semana passada aqui na Rádio Mix de São Paulo, 106,3 o dial, sobre cinema. Então eu falo sobre cinema, uma parceria com o Telecine, esse canal que eu trabalho há mais de 20 anos. E aí eu falo sobre cinema todo dia, de domingo a domingo, 3 vezes por dia vai ao ar essa coluna na rádio em horários diferentes. E aí eu assisti a um filme muito bom para falar na semana que vem, vai ao ar a minha coluna sobre esse filme, que se chama Druk, Mais Uma Rodada. Esse filme é dinamarquês, ele ganhou o Oscar de filme internacional esse ano, e, gente, é imperdível. Corinha, você tem que ver. Você me falou que já ouviu falar no filme, né? Mas você não assistiu. Eu não sei quem foi que me recomendou, mas alguém me recomendou. Ah, é muito bom. Ó, conta a história, eu vou resumir aqui rapidamente. Conta a história de um grupo de professores, e esse grupo resolve colocar em prática um experimento que diz que o corpo humano funcionaria melhor se tivesse 0,05 de álcool no sangue. Esse experimento é fictício, né? É um experimento só no filme, essa pesquisa acontece no filme. E é claro, né? Isso eu não estou nem dando spoiler, mas é claro que eles não conseguem dosar essa quantidade e aí a vaca vai pro brejo. Aí começa a acontecer um monte de coisas. E eles são professores, né? Mas as atuações são incríveis. Eu não sei se os nossos ouvintes vão ligar o nome à pessoa, mas é com um ator dinamarquês muito conhecido chamado Mads Mikkelsen. Se digitar no Google e olhar a carinha dele, as pessoas que gostam de cinema, que assistem cinema, vão reconhecer. Ele tá sensacional no filme. Então, assim, tem as suas atuações geniais, a direção é primorosa. E tem uma das cenas mais catárticas dos últimos tempos, a cena final. É uma cena de catarse, que você entra em catarse junto com o personagem. É tão legal, tão legal. Eu fiquei encantada com o filme. E estreia na plataforma do Telecine, no streaming do Telecine, na semana que vem. Por isso eu vou falar. Mas eu já quero deixar de dica aqui, porque vale muito a pena assistir. Não foi à toa que esse filme ganhou o Oscar de filme internacional esse ano. Então, aí está a minha dica. Temos série e filme no podcast de hoje, tá vendo? A gente está ligado na tela. E Olimpíadas, né, Corinha? Para quê? Olimpíadas. Exatamente. São Olimpíadas, cinema e série. Quem quer mais alguma coisa? Não precisa, né? Tá de bom tamanho, né? Tá de bom tamanho, exatamente. Corinha, foi muito bom de novo conversar com você. Vamos lembrar aos nossos ouvintes que quem quiser falar com a gente, mandar uma sugestão, fazer uma crítica, o que vocês quiserem falar, vocês podem falar lá no Instagram, no @aquelas2podcast. E lembrando também que nós temos uma playlist no Spotify, o Aquelas Duas Playlist, que está lá também, que eu e a Cora, nós estamos devendo atualizações nessa playlist, porque eu não vou lá já tem bastante tempo, Corinha. E você, eu imagino que também não, né? Não, eu tenho visto... A minha vida se resume a uma única coisa. Não, 2. Gatos e Olimpíadas. Gatos e Olimpíadas. Eu acho que no final dessas Olimpíadas você vai até ficar inspirada por esses atletas e vai começar a correr na lagoa. Eu tô sentindo isso. Quem sabe? O revezamento 4x100. Eu acho, Corinha, tem chance. Aham. Tá bom. Conversamos sobre isso no próximo programa. Um beijo, até semana que vem. Um beijo. Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.